Olá a todos. Voltei depois de uns 3 meses, mas é porque o negócio tava meio complexo. Tava ficando um pouco punk pra poder fazer vídeo. Mas o canal não morreu, só pra deixar bem claro aí. E o Discord tá ativo também, então às vezes eu apareço lá com mais frequência do que eu deveria aparecer aqui no canal, inclusive. Mas quero aproveitar e agradecer aí. Já somos por volta de 390 pessoas aqui no canal. O que é muito, porque se a gente for olhar essa parte aqui da vida, do mundo, do universo, é uma parte pode ser até um pouco desinteressante, é uma parte incrível, mas que não é tão atrativa assim. Então eu fico muito feliz, é uma quantidade de pessoas muito considerável, então muito obrigado pela sua presença e participação aqui no canal. Bom, um ponto que eu queria falar hoje, que vai ser muito interessante, é que eu vou pegar um trabalho que foi um trabalho acadêmico que a gente fez. Um trabalho bem simples, na verdade, né? Onde eu estudo, a gente trabalha com trabalhos que a gente chama de laboratórios, né? Então a gente vai fazer algumas experimentações, só que a gente fez a experimentação de um jeito muito tryhard, né? Porque geralmente a gente costuma fazer. Eu e um colega meu, nós fizemos dessa forma. Ser bem legal a demonstração. Na verdade, foi eu, o Ian Gelman e o Matheus Apolinário. Vou deixar aí o link dos Gits de cada um aí, deixar principalmente também, pra lembrar o LinkedIn. Mas vamos mostrar como é que é o experimento que nós fizemos para fazer a demonstração de como é que a gente faz o que chama de algo de mineração de repositório, né? A gente vai lá no GitHub, pega as métricas que a gente quer dos repositórios, metadados. Depois nós vamos lá no GitHub de novo, consultamos a base de repositórios, clonamos o repositório. Aí, quando a gente clona o repositório, a gente analisa esse repositório com uma ferramenta de análise para tirar algumas métricas. Pegamos esses dados e salvamos. Mas vamos ver isso com código, que vai ser mais legal. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Bom, vamos lá então. Vou pegar aqui o Google Chrome. Eita. Porque é o que acontece, gente. Tem uma tela aqui onde eu tô vendo eu. Tem uma tela aqui que eu tô vendo o que eu tô vendo. Mas eu vou lá no GitHub, só para pegar aqui o nosso lab foi o lab 03. Na verdade foi o lab 03 mesmo, é o lab 02. Tivemos muitos labs esse semestre. Mas enfim, vamos lá. Eu vou clonar esse repositório aqui, aí fica aí para quem quiser dar uma olhada e melhorar, inclusive, ele tá completamente aberto. A gente não pôs a licença até esse exato momento, mas quando você for mexer, ele já vai estar sobre MIT, ou seja, faça o que você quiser. Ninguém liga. Pode pegar e mexer. Mas vamos lá. Vou chamar aqui de pasta de chimps. É um belo nome. Inclusive, migrei pro KDE nesse meio tempo. Melhorou muito minha produtividade. Recomendo, tá? KDE é interface muito, muito boa. Ah, então, legal. Já tá aqui dentro. Aí que eu vou abrir o nosso VS Code aqui dentro. Sim. Mas olha só que interessante. Se a gente for olhar aqui dentro, a gente guardou o CSV com os resultados e o repositório, porque isso aqui é prática do trabalho. O correto não é que isso aconteça num ambiente de desenvolvimento padrão, tá? Já fica a dica aí pra você. Geralmente a gente não salva o CSV aqui, mas a gente salvou porque faz parte do trabalho. Mas enfim, a gente coletou várias métricas aqui, ó. Por exemplo, vários repositórios e as métricas que a gente queria lá. No caso, o nome do desenvolvedor, a URL, a quantidade de estrelas, quando ele foi criado, releases, linguagem primária, a idade e se ele foi processado ou não pela gente. E aqui a gente tem uma lista de resultados que a gente extraiu de uma aplicação chamada CK. A CK foi passada pelo nosso professor, José Laerte. Eu acho que é esse o nome dele. Mas eu vou abrir aqui de novo e a gente vai lá no CK. O CK, se a gente for olhar aqui, ele é. Vou ver se eu acho ele aqui pra vocês. CK. Ele é uma ferramenta que faz análise de métricas em Java, tá? O link também vai estar na descrição para vocês acessarem. Mas ele é muito interessante. Ele mede algumas métricas que a gente usa. Ele analisa várias métricas. Mas a gente só selecionou algumas para fazer um experimento e poder gerar o nosso trabalho em si, tá? Mas, por exemplo, depois eu também vou colocar o trabalho no Git.
Mas aí eu vou ver como é que eu faço, porque a licença do trabalho é diferente. Vou ver o que eu faço. Mas se a gente for olhar aqui, ele consegue analisar, por exemplo, o tamanho da árvore de dependência, o número de filhos que tem lá na classe. Ele consegue analisar o acoplamento entre os objetos. Tudo isso aqui são métricas muito assim, mais básicas, assim, que a gente aprende no início do curso de medição. Aí a gente vai ter, por exemplo, linhas de código, a falta de coesão entre os métodos e a falta de coesão entre os métodos num outro método, numa outra forma de gerar isso, inclusive nós usamos ela. E aí, assim, tem um monte de métrica interessante, tudo isso usando análise estática de código, que é um negócio muito sensacional. E você consegue extrair um monte de métrica, saber se o código está mais ou menos bom ou ruim a partir dessas métricas. O nosso próximo passo, inclusive, é usar isso com o SonarQube. Também o repositório a gente vai liberar, eu vou liberar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Porque ele é ainda mais complexo do que essa extração aqui, tá? Que não é uma extração tão complexa assim, convenhamos. Mas a forma que a gente fez ficou bem legal. Então a gente vai dar uma olhada aqui. Você já percebe que aqui na raiz a gente tem um Docker Compose e um Dockerfile. O Docker Compose é exatamente porque a gente precisa de compor uma stack a qual a gente tem tanto o script como um banco de dados Mongo que a gente usou para manipular esses dados temporariamente, ou seja, fazer a persistência deles enquanto a gente estava pegando lá do Git, salvando, pegando do CK, salvando. Então essa manipulação toda e persistência a gente usou o Mongo, ao invés de usar arquivo, porque com arquivo fica horrível. Então, se o Mongo faz isso pra gente, a gente usou o Mongo, bem melhor. E aqui a gente tem um Dockerfile, claro. Aí uma diferença nesse Dockerfile, em comparação aos demais Dockerfiles, você deve estar percebendo, é que esse cara aqui, ele tem um Docker dentro. Por quê? Para executar esse script, você precisa de executar o Docker dentro do Docker, tá? Então, essa é uma técnica muito utilizada, assim, e é muito legal. O próximo trabalho que a gente está fazendo usa muito isso, e a gente pega a saída dos containers, etc. Por quê? Porque você consegue rodar isso aqui em qualquer lugar que tenha Linux. Qualquer Linux que você tiver, isso roda. Ubuntu roda. Manjaro roda. Arch Linux puro roda. Fedora roda. Vai rodar em todos os Linux possíveis. Inclusive, uma característica dessa aplicação é que ela roda exclusivamente em Linux, por causa dessa questão de rodar Docker no Docker. Não funcionou no macOS, não funcionou no Windows também. No Windows deu não sei o que houve. Mas é possível que execute nos dois, mas talvez tenha que fazer alguma especificação, etc. Mas só deixando claro que essa aplicação ela foi feita basicamente nativamente para Linux. Inclusive, é um poder muito forte do Linux, essa capacidade que a gente está mostrando aqui, que é rodar o Docker no Docker. Tá um negócio muito complexo rodar, por exemplo, o Docker no Windows. Até porque o Windows emula o Docker, aí tu tem que rodar o Docker, enfim, uma bagunça danada. O Linux é melhor para isso. O Linux trabalha com container de uma forma incrível, criando namespaces, etc. Muito melhor. Então você vai sentir uma sobrecarga do seu sistema infinitamente menor no Linux. Prosseguindo. Bom, outro cara que a gente tem aqui, que também é muito interessante, mas a gente vai voltar nele depois. A gente vai primeiro aqui nessa query, que é a query que a gente consulta lá no GitHub e pega os dados que a gente quer. Aí vocês vão ver que esse código tá muito feio, mas ele é feio assim mesmo. Inclusive ele tá até melhor do que ele poderia, porque a gente tá usando, por exemplo, o Lambda do Python aqui pra gente formatar a saída que vem lá dos nós da chamada da API V4 do GitHub. Feio? Feio. Funcional? Funcional. Inclusive, tá aqui. Aí a próxima parte que a gente tem é a parte que eu acho, assim, uma das mais interessantes, que é o execute. Esse execute aqui, ele nada mais é do que um cara que vai chamar um container, receber o stdout do container, ou seja, a saída do container no sistema, e vai ler ela, pegar como se fosse um JSON e salvar no banco de dados, tá? Isso aqui é uma coisa muito legal, porque eu desacoplei totalmente o processor, que a gente chamou aqui, que é um sistema de coleta de métricas em si, de tudo. Basicamente, a saída, a gente chama aqui como subprocess, a gente usa a biblioteca subprocess, chama o processo, executa ele com o Docker, desde que a gente tenha aqui, se a gente não tiver ele aqui no sistema, a gente builda a imagem, roda, passa o URL que a gente quer para dentro do container, executa, pega a saída, dá um match aqui para ver se é um JSON mesmo, ó. Verifica se é um objeto que a gente está esperando, de acordo com os padrões que a gente quer. Depois faz o passe disso para um JSON mesmo, salva lá no banco e marca como processado.
Por fim, a gente fala que as métricas foram salvas. Se der algum pau aqui, a gente quer dizer que falhou na hora de obter essas métricas. Mas vamos lá, então, pro cara que processa isso tudo e realmente chama de CK. Aí a gente tem um Dockerfile mais cabuloso aqui, para quem nunca mexeu com Dockerfile, esse é um Dockerfile interessante. Por quê? A gente usa a base Ubuntu 22.04 para instalar o CK, que é a nossa aplicação desenvolvida em Java. Mas olha que legal. A gente tem aqui o Java setado, né? O Java passando variável de ambiente, o Java Home, blá blá blá. E aqui a gente vai ter que instalar algumas coisas. Uma delas é o Git, que a gente vai precisar do Git. Outra coisa que a gente vai precisar é do OpenJDK, numa versão mais atual, a partir da 11, se eu não me engano. E o Maven. Então a gente instala esses dois caras. Por fim, a gente vai trabalhar no diretório do CK. A gente vai clonar o CK, né? Depois a gente vai buildar ele com o Maven. Por fim, a gente vai mover tudo que foi criado aqui do CK, né? Ou seja, o jar gerado mesmo, né? O .jar aqui, para dentro de ck.jar. Eu vou instalar o Python também, que eu vou precisar dele depois, porque eu estou rodando um script Python como um entry point. Vou mudar aqui o espaço de trabalho, copiar tudo que tá aqui dentro, instalar os requisitos e definir o entry point. Basicamente isso. Lá dentro do script, inclusive de requirements que a gente usa o CSV to JSON e o NumPy. Mas vamos lá. Olha que interessante. Aqui dentro a gente recebe como argumento 1 de 2 o repositório, né? Porque o primeiro argumento é o entry point, o arg0 é o entry point, o arg1 ele é o nosso repositório. O que a gente faz aqui é clonar o repositório lá do Git, eliminando os blobs, ou seja, não quero imagem, não quero vídeo, não quero demonstração, GIF, não quero binário. Tira os binários. Depois a gente vai aqui e chama o CK lá daquele lugar que a gente acabou de salvar ele, lá no Dockerfile. O build do CK é feito no Dockerfile, o que também dá uma desacoplada, não tem que preocupar qual é a versão do CK, mas sim que ele esteja lá. Passa os argumentos que ele pede, passa para onde eu vou jogar esses arquivos. Depois eu uso o CSV to JSON para pegar do CSV e transformar num JSON. Depois eu abro o JSON e carrego ele aqui para dentro da memória, né? Aí eu tenho os atributos que eu quero selecionar aqui, a gente define aqui para ficar mais legível, né? Até para a gente se localizar, porque não é obrigatório. E aí a gente faz uma passagem por cada um dos atributos. Então a gente vai dar uma passada dentro de data para cada um dos... Porque o que acontece? O CK ele gera para cada classe essas métricas aqui, ó. Ele gera essas métricas aqui para cada classe. Então o que a gente tem que mudar aqui é passar por dentro de data, depois por cada métrica. Depois das métricas a gente vai ignorar aquelas que não foram processadas. Atribuir as métricas, a lista, né? Concatenar a lista. Depois a gente verifica, no caso do DIT, que ele é um caso especial, a gente verifica se ele é maior ou menor, porque só tem um DIT por sistema. A árvore de dependência, o DIT é o maior, o tamanho da árvore de herança, mas a gente seleciona apenas o maior. A gente não fica selecionando um por classe. Enfim. Depois a gente faz aí a extração das médias usando o NumPy. Então a gente sai a média, a mediana, o desvio padrão, deleta a métrica lá no final. Depois a gente pega o lock, que é a soma da... Ele é diferente, né? O lock ele é a soma das linhas de código de cada classe. A gente faz a soma. Depois a gente dá um dump nisso aqui. Aqui tem um caso, uma exceçãozinha aqui que é se not a number, porque é possível. Aconteceu em alguns casos no CK aqui, deu um not a number, a gente coloca aqui not processed. Então, é basicamente isso. Esse cara aqui, vocês viram que ele printa. Ou seja, ele joga no stdout. Ou seja, a gente vai consumir isso lá nesse execute aqui, ó, como a saída do container, como output. Então a gente vai obter esse JSON. Aqui no index, como é que a gente está trabalhando? No meu caso, isso aqui até poderia ser pegado dinamicamente. Depois, até uma mudança aí, que é interessante. A gente chamar query, seleciona quantas threads a gente tem, pega todos os documents lá do Mongo. Depois, a gente vai definir um loop como uma função que recebe o ponto inicial e o ponto final. Então, para cada do ponto inicial até o ponto final, se o documento não tiver sido processado, a gente executa a URL daquele repositório, né? O que eu estou chamando de documents aqui são os documentos lá do Mongo, que é, na verdade, a lista de repositórios que está no Mongo, tá? Mas ele vai processar, vai pegar o URL do repositório
e jogar lá no execute processar, tá? E ele vai fazer isso aqui num loop. Aí que entra. Aí a gente vai pegar então aqui o tamanho que é de cada iteração, tá? De cada fragmento que a gente quer processar. A gente vai passar pelas threads, ou seja, de até 24, de 0 até 23, né? Que vai ser aqui o número de threads que a gente tem. A gente vai passar esse pequeno cálculo aqui que é para medir a distância do tamanho do loop, ou seja, vai de 0 a 48, por exemplo. Depois de 48 a 96. Ele vai quebrando isso aí, vai quebrando o tamanho total que a gente tem de documentos, tá? E fazer esse tamanho de documentos em pequenos bloquinhos, dividir em pequenos bloquinhos iguais para que cada thread processe. Beleza? Bom, depois a gente chama a thread passando a função que a gente quer, no Python é muito fácil, e a gente começa a rodar as threads, tá? Cada thread. Aí no final a gente chama umas por volta de 24 threads, tá? Mas é claro que é mais do que isso, porque tem processos internos ali ocorrendo. Então você vai chamar a thread, que chamou o Docker, que chamou o Java, e por aí vai. Então eu não usei todo o PC, não gastei ele todo assim, porque tem mais coisa para rodar, né? Eu poderia colocar aqui 48, mas isso não é realista, visto que a gente tem mais processos para serem executados dentro do PC, além desse meu trabalho aqui. Beleza? Então, para fazer essa demonstração aqui, a gente teria que buildar o nosso processor e depois rodar o Docker Compose Up. Mas eu vou fazer um negócio aqui. Eu acho que aqui a gente pode até... É porque vai demorar. O build dessas imagens aqui é lento. Eu vou ver se elas já estão pré-buildadas, se eu não remover elas. E demora um pouquinho. Principalmente o build ali da imagem do CK é realmente grande. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou buildar isso aqui. Aí daqui a pouco eu retorno. Bom, estamos finalizando. Finalizou. Ninguém disse que ia ser fácil, demorou muito. Como vocês podem ver pelas horas no relógio. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir no terminal aqui. Logo nessa pasta aqui, a gente vai dar um Docker Compose Up. Porque a gente vai montar esse stack aqui, então a gente precisa de iniciar um Mongo. O Mongo tem um check de health aqui, de saúde, para ver se está tudo certo antes de iniciar o script, então demora um tiquinho. Mas a gente já pode tentar aqui conectar nele aqui no Compass. Ainda não foi. Ele está iniciando. Olha lá, ele está fazendo a ligação entre esses dois. Essa faixa também demora um tiquinho. Devia ter chegado nela, mas só para demonstrar como é que você teoricamente executa, né? Você builda os containers e executa. Vamos ver. Opa, lá, ele já fez a chamada do GraphQL, o que é bem legal. Esse aqui é o nosso lab 02. Vou puxar o Mongo para cá. Aí vocês vão ver que ele já populou aqui o banco de dados com os repositórios lá do GitHub, com o que a gente precisa. Lá, já tem uns 1000 repositórios aqui. Beleza. E aí que começa a ficar legal, né? Ou não. Vocês vão ver que talvez minha tela comece a travar. Porque provavelmente vai. Mas nesse momento, ele começou... Eu não sei se tá travando, deve estar travando. Se estiver travando, vocês vão entender o porquê. Porque agora minhas threads estão todas em 100%. Quase. Então chegando lá. A gente já tá com 13 GB de memória consumida. Mas a gente começou a fazer o processamento em paralelo dos repositórios. Como vocês podem perceber que tem vários CK.já aqui rolando. Ó. Cada um desses aqui é um repositório que está sendo processado. Entendeu? Olha lá como são vários, tá vendo? E eles estão rolando em multithread. Ou seja, a gente tem aquele loop que itera sobre um grupo. E esse grupo, ele está sendo executado. Vários grupinhos. Então, várias threads. Cada thread está responsável por um grupinho. De por volta de, se a gente for pensar aí, dá uns 40 repositórios cada. Então, cada um vai passando 40 repositórios. Clona, baixa lá, clona o repositório. Analisa o repositório. Pega a métrica. Salva.
trata, processa, devolve e o outro consome e salva no nosso banco de dados. Aí a gente vai ver que, se a gente colocar aqui, eu não sei como que tá esse áudio. Deve estar um negócio muito zoado. Ou não. Esse é bom, mas tem um limite. Vamos lá. Ah lá, já foram processados 23, ó. Alguns aqui não foram processados, mas outros devolveram as métricas pra gente, tá vendo? E todo esse processo aqui vai sendo executado até a gente chegar nos 1000 repositórios mais ou menos. Eu vou parar isso aqui, por quê? Porque claramente isso aqui vai destruir a minha gravação, porque vai ficar muito travado, né? Porque é metade das threads que eu tenho pra rodar isso aqui. Mas é muito legal a gente ver esse tipo de experimento com multicore. A gente consegue aí, multithread, né? Mas no caso aqui é multicore também. A gente consegue observar aqui porque o sistema ele direciona para cada core, então a gente acaba gastando tudo. Mas a gente chega aqui a bater até uns 30 GB de memória RAM, tá? Foi o que eu cheguei a alcançar nesse experimento. Então tinha uns 33 GB de memória RAM ali sendo consumidas e 100% de todos os cores. E isso aqui, se a gente for olhar em comparação com os outros trabalhos que foram realizados, o pessoal tá demorando alguns dias. Então, assim, isso aqui a gente quer para 1h30 mais ou menos para fazer todo esse processo. O que é muito legal, é muito sensacional, porque é mais uma prova de que código bem otimizado você consegue fazer mais coisas em menos tempo, basicamente. Então, aprender a otimizar uma tarefa é muito interessante. Nesse caso, a gente não está fazendo uma otimização tão grande assim, a gente não está usando nenhum algoritmo em que isso é muito necessário, digamos assim. A gente só está otimizando o que já existia e usando as características da nossa arquitetura aqui desse script, ou seja, uma arquitetura completamente desacoplada, em que cada um dos recursos consegue rodar de forma paralela e independente individual. Ou seja, não tem interação entre eles, não estão compartilhando recursos, cada um é individual. Então isso aqui, obrigatoriamente, na minha opinião, tinha que ser paralelizado. Sempre que você tem uma arquitetura em que os componentes conseguem trabalhar sem dividir recursos, isso já deveria estar paralelizado de alguma forma. Vocês vão ver que algumas linguagens até fazem isso para vocês, por debaixo dos panos. Ou você vai ter que fazer na mão assim para facilitar e ajudar. Mas agora vocês estão vendo aqui que tá voando o processo aqui, que eles estão morrendo agora. Mas aos pouquinhos tá liberando ali os cores e tudo mais, tá acabando. Aí já acabou tudo. Mas vocês veem que o Docker também é um cara que vai consumir bastante recurso, mas é uma opção que a gente escolheu exatamente para isolar o sistema, né? E vocês vão ver que no final a gente conseguiu por volta de uns 70 GB de download no total. Eu vou até rodar o Docker system-z, menos aqui para dar uma limpada. Mas no final a gente chegou a ocupar por volta de 70 GB o disco. Eu tô usando SSD. Então, assim, facilita também, mas de toda forma é bastante coisa. E é um processo que é lento de toda forma. Vocês vão ver aí 1h30 para rodar em 24 threads, rodando aí com 30 GB de RAM, que é uma máquina que nem todas as pessoas vão ter e é um processo lento. Mas vocês percebem que assim, a gente consegue otimizar esse tipo de tarefa aproveitando muito do nosso hardware, entendendo como ele funciona e os limites que ele alcança. Então, essa para mim é a parte mais sensacional e esse projeto aí ajuda vocês a darem uma estudada nisso. Então eu estou disponibilizando o link aí do GitHub para vocês darem uma olhada, modificarem, inclusive, se quiserem. Fica à vontade, fazer fork, que seja. Usar nos seus trabalhos, também é uma grande possibilidade. E é isso. Muito obrigado por assistir daqui. Nos vemos no próximo vídeo, que eu não sei quando ele sai. 1h ele sai. Vai ser... Dessa vez eu não vou prometer que vai ser de 15 em 15 dias. Porque foi difícil fazer de 15 em 15 dias, mesmo que eu tentasse. Também quero agradecer aos comentários. Tem muitos comentários extremamente relevantes aí no canal, mas é que eu não tô com tempo de responder. Tem uma pergunta lá no vídeo de IPFS, que eu achei foda a pergunta, muito interessante. E, assim, seria tópicos pra gente trazer vídeo aqui. Tem perguntas bacanas aí sobre arquiteturas do RISC-V, por exemplo, alternativas que são muito interessantes, mas li seu comentário se você está assistindo esse vídeo. Eu sei que você comentou, mas eu não consegui te responder à altura. Me desculpa, mas vai ser meio difícil. Talvez seja relevante buscar lá no Discord, talvez a gente consiga debater lá com mais facilidade, porque realmente no YouTube tá meio complexo de dar prioridade. Mas enfim, nós nos vemos no próximo vídeo e até lá. Muito obrigado. Falou!